Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interview, e como eu prometi para vocês, esse é o mês das mulheres, nós vamos falar com muita gente bacana, e hoje não poderia ser diferente. Kátia de Gaia com vocês, para a gente falar sobre esoterismo, espiritualidade, que ela tem muita história para contar. Tudo bom, minha querida? Tudo ótimo. Como você está, Débora? Como estão todos que estão nos assistindo? Espero que muito bem e boas vibrações para todos nós. Precisamos, viu? Precisamos. Sensibilidade, a mediunidade, ela vem desde muito cedo. A pessoa já começa a sentir ali algumas sensações, algumas percepções. Como é que funciona isso? Existem variáveis, porque assim, Débora, existe a forma como você é criado, o meio que você está sendo criado, existe também o seu dom, né? Todos nós temos dons, e esses dons incluem a mediunidade, né? Mas muitas pessoas, por viverem muitas vezes em famílias, por questões religiosas, ou até por uma educação um pouco mais rígida, não se apercebe disto, e começa a ter um despertar um pouco mais tarde. Eu tive um despertar aos quase 7 anos de idade, então isso a gente começa a compreender, embora pela idade que eu tenho, com 7 anos de idade, não se falava muito sobre espiritualidade como nós temos hoje tantos acessos. Verdade. Então, tudo era voltado para a religião. E nós precisamos compreender que a mediunidade é um dom inerente em cada ser. Todos nós temos. Alguns desenvolvem, outros não. Mas não tem nada a ver com religião. A espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Você pode compreender sua mediunidade sem estar dentro de uma religião. Você pode ser aquela pessoa que desenvolve essa mediunidade em prol do próximo no seu dia a dia. Mas cada um tem a sua história. Então não existe cedo ou tarde, existe aquele momento do despertar. É porque muita gente acha que a espiritualidade ela deve ser desenvolvida dentro de uma instituição, de um centro, que aí, a partir de então, ela vai começar a ter sensações, desenvolver, até começar a receber algumas entidades, esse tipo de coisa. Então, isso já vem com você. Posteriormente, Entendi. a pessoa pode fazer estudos, pode fazer algum outro tipo de atividade para se equilibrar, é isso? Na verdade, se a gente for compreender muito bem a palavra mediunidade, esta mediunidade, ela é muito falada dentro de centros espiritualistas, kardecistas, umbanda, candomblé, onde você tem a prática da mediunidade de incorporação ou de percepções. Mas a mediunidade, elas são dons, onde nós temos visão, né, uma visão expandida, então nós temos acesso aos espíritos, a ouvir, a sentir cheiros, né, aromas, então o olfato desenvolvido, e os sentidos também, né, o sentir. Mas eu já tive em vários tipos de religiões, e todas elas têm médiums. Todas, sem exceções. Agora, como se pratica isso? É dentro daquela doutrina, é dentro daquela religião. Então, quem fala muito de mediunidade, classifica como sendo uma pessoa espírita, ou espiritualista, umbandista, candomblessista. Mas não, a mediunidade, ela está num ser que tem as suas práticas espirituais. E como eu disse, todos nós temos dons. Para aquelas pessoas que têm dom de visão, é o que você está acabando de dizer, uma visão aberta, então acaba vendo, sentindo, né, alguns espíritos ali no local, espíritos de luz ou almas penadas, como a gente costuma dizer, né? Você já deve ter passado por inúmeras experiências, não passou? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. A gente pode colocar aqui uma ilustração bem interessante, até para que as pessoas tenham acesso a esses vídeos.
Eu conto tanto dentro do programa que a gente fazia, assim, de despertar, né, contando minha história dentro da minha mediunidade no Cron TV, que eu descrevia muitas coisas, e também nos paranormais, quando eu participei, ali a gente falava exatamente o que a gente via, mas dentro do dia a dia, você não escolhe ver o espírito bonitinho ou o espírito feinho, Com né? Não certeza. existe uma trava para isso. Ou você tem o dom, e esse dom fará com que você enxergue aquilo que for necessário, que você acessou. Então, você não escolhe, né? Não existe ali apertar um botãozinho, eu quero ver um anjinho. Não, você vai ver aquilo que está, né, para se revelar. E dentro do meu trabalho eu vejo muito isso, né? Eu trabalho com as limpezas energéticas, eu trabalho dentro das consultas que eu direciono pessoas que estão entrando para a espiritualidade, nós vamos falar sobre essas questões que as pessoas me apresentam. Eu tenho as consultas para falar sobre como estão os falecidos. Então, são inúmeras formas que eu acesso, e eu não tenho, assim, um código, né, de falar, porque eu respeito muito os encarnados e os desencarnados. Então, se você me perguntar assim, você tem medo? Eu já tive. Hoje, eu tenho respeito. Então, eu alterei bastante esse padrão, porque se você se propõe a fazer o trabalho, você tem que fazer sem medo, e sim, respeitando aquela dimensão, aquele ser, seja ele de qual evolução, né, que ele venha, ou que ele tenha. Realmente. Então, é muito interessante, eu tenho várias experiências no dia a dia mesmo. Hoje mesmo eu fiz uma aplicação de limpeza energética, e naquele momento eu vi um Deva me solicitando, né, que são os anjos da natureza, um ser vegetal do campo do reino vegetal, me pedindo para que eu pedisse autorização para os devas que tomavam conta daquele local onde eu estava trabalhando para aquela pessoa, porque eu estava trabalhando no ambiente de trabalho que não era dela, mas os devas é quem cuidavam, e eles com muita educação, assim, né, porque existe uma cosmoética no universo, aquele ser de luz pediu para que eu pedisse autorização, e ali foi feito antes de começar o trabalho em questão. Então, tranquilo. Ontem, por exemplo, eu fiz um outro trabalho, e aí eu vi um espírito que estava assediando uma das pessoas que eu estava trabalhando, e esse espírito estava ali querendo entrar na cabeça dela automaticamente com unhas muito compridas, querendo introduzir alguma coisa, e naquele momento eu estava trabalhando para algumas pessoas, e eu não podia só olhar para ele, mas eu tinha que ter a força de deixá-lo ali, compreender que não era o momento dele fazer isso, e ser recolhido para um plano e ser encaminhado mesmo. Então, isso para mim é uma coisa que ocorre dia a dia. E existe aquelas situações que eu também ouço muito falar, de pessoas que são assediadas quando estão dormindo, quando estão tomando banho, que chegam a ser possuídas mesmo, até sexualmente falando. Você já ouviu falar sobre isso? Já teve alguma experiência com alguma pessoa que você atende nesse sentido, para que você ajudasse? Porque muitas pessoas acham que porque a pessoa tem uma mediunidade, sensibilidade, e ela enxerga espíritos, né, algumas vezes ou até o tempo inteiro, ela é uma pessoa totalmente perturbada. Não entendem que a mediunidade é uma coisa, como você falou, que a gente não controla. Você já passou por alguma experiência? Já teve alguém que passou com você e que já vivenciou uma coisa dessa? A mediunidade é algo que você, quando desperto, quando você acessa, você começa um processo de autoconhecimento, que é muito importante você conhecer aquele dom que você acessou e aquilo que você precisa compreender. Então, você passa a ter um desenvolvimento, um aprimoramento do seu dom. Então, é muito importante a pessoa
saber que ela precisa passar por um processo de conhecimento. Então, hoje a gente tem acesso a tudo isso, através de literatura, de cursos, de instituições, de lugares que realmente estão aí abertos para isso, assim como eu dou consultoria dentro dessa questão. Mas aí cada caso é o seu caso. Eu mesma já passei por tudo isso que você falou, experiência minha, pessoal, né? Eu já tive tudo isso. E eu relato com muita tranquilidade, porque esse vampirismo espiritual e sexual é uma coisa perigosíssima. E eu tive, por anos, esse tipo de assédio espiritual, sendo realmente uma pessoa que não causava, não fazia nenhum tipo de, como que eu posso te falar? Eu não tinha uma vida promíscua, nunca tive, eu não ia para lugares que me trouxessem esse tipo de companhia indesejável, menos esclarecidos, né, por sinal, esses seres. E aí, quando eu tive conhecimento, que eu fui profundamente buscar ajuda, o que me foi informado é que eram seres de outras vidas que tentavam derrubar a minha evolução, porque desde muito cedo, como eu falei, eu tenho o meu desenvolvimento com 17 anos, eu fui batizada na Umbanda, né, porque eu tenho um berço umbandista familiar, e eu sempre fui muito trabalhadora, eu sempre fui muito estudiosa. Então, de alguma forma, quando você é alguém ativa dentro de algo positivo, existe uma resposta, né, positiva, e muitas vezes aqueles que estão contra você tentam te assediar. Você tem que buscar o conhecimento justamente para que você compreenda como você isolar aquele fato, conhecer aquele fato, ter o perdão sobre aqueles seres que te assediam, porque um processo obsessivo, onde envolve vampiros sexuais, é uma energia que te tira muito. Então, a gente precisa aprender a lidar com as classificações desses espíritos, né? E quando você lida com obsessores nessa estirpe, você sabe que existe um cabeça. Então, quem vem te assediar não é quem realmente está te assediando, são os asseclas deles, são obsessores de outras escalas, menores. Mas se você não tem o orar e vigiar, que a gente fala tanto, você realmente degringola toda a tua vida. Então, você precisa aprender a lidar com isso. E eu aprendi a lidar com todas essas questões, assim como você perceber a vinda de uma energia. Então, você realmente precisa aprender a lidar com os seus dons, aprender a lidar com estas situações. Mas eu tive bons professores, eu tive bons livros e eu tive pessoas muito amorosas. Então, eu posso dizer que eu tive o privilégio de pessoas amorosas, guias espirituais incríveis que me ensinaram a passar por isto. E hoje em dia a gente percebe que tudo perdeu muito um contexto de simplicidade dentro da Umbanda, eu vou falar em nome da Umbanda, porque eu sou sacerdotisa, e você vê que perdeu muito daquela simplicidade que existia, e a gente percebe que hoje existe muitos lugares que têm as suas práticas, porém, você vê que é uma coisa assim muito mais superficial ou mais ostentação do que exatamente a espiritualidade ali de cura, de ajuda, de assistencialidade. Isso é o meu ponto de vista. A gente está falando aqui de preparação, a pessoa até saber o que fazer numa hora dessas. Para isso, você estudou e hoje você ministra cursos importantíssimos para esse tipo de situação e todas as outras, né? Porque você é numeróloga, taróloga, cuida da espiritualidade como um todo. Que momento você percebeu que você poderia repassar esses conhecimentos, até para a pessoa se fortalecer, enfim, e saber como lidar com tudo isso?
Chega um momento que você percebe que o copo está quase cheio, né? Você tem bastante coisa para passar e não dá para ficar só para você. Então, eu comecei realmente a colocar em prática alguns estudos e colocar a serviço do próximo, então, passar meu conhecimento através de cursos de baralho cigano, de magia oracular cigana, a magia angelical, os cursos de numerologia, eu sou maga iniciadora, então, as magias, os reikis, as terapias quânticas, então, benzimento. Aí eu dou vários cursos. Eu acho que você tem que ressignificar a sua vida, né? Você tem que ver até que ponto você já colheu conhecimento suficiente para poder dividir. Mas conhecimento a gente busca o tempo todo, né? Ninguém está completo, ninguém sabe tudo. A gente precisa aprender a desenvolver isso, entender que todos nós podemos passar, todos nós temos conteúdo para passar. E aí vamos nos aprimorando cada vez mais. E qualquer pessoa pode dar esses cursos, ministrar, na verdade, ou é preciso que a pessoa também tenha um certo dom? Porque a maioria, assim, algumas pessoas que eu já tive o prazer, ou até desprazer de conhecer, elas querem ganhar dinheiro, elas não se preocupam em ajudar o próximo, então elas querem apenas repassar o conhecimento para que elas possam enriquecer até financeiramente. Não é teu caso, claro, eu conheço a Kátia, gente, há muito tempo, é uma pessoa muito séria, tá? Não se aplica a ela, isso que eu estou dizendo. É importante que a pessoa também tenha o dom para repassar esses cursos, esses conhecimentos, até porque, em alguns casos, as pessoas vão tirar a carta, búzios, tarô, e depois pensam, pô, não foi assim. A pessoa falou que ia acontecer dessa forma, o marido ia voltar, alguma coisa ia acontecer, e não foi desse jeito. Então, precisa que a pessoa tenha também um dom, através do conhecimento, ela fornecer as informações. É bem interessante, porque isso é uma questão assim, o dom tem que ser o respeito que você tem que ter com um consulente, porque antes de tudo, quando você acessa uma pessoa que te procura, essa pessoa ela não está bem, ela está com um problema. E se você entender que a fragilidade dela é algo que você está disposto a ajudar ela a sair daquele processo e dar a volta por cima e compreender o que está acontecendo, é um ponto de vista. Agora, se você percebe nesta situação uma fragilidade que você pode tirar dinheiro desta pessoa, também existem muitas pessoas. O que você está dizendo acontece, infelizmente, isso é um desmérito para nós, né, que trabalhamos sério, eu estou no mercado há 40 anos, então eu acredito que se eu sobrevivi há tantos anos, significa que alguma coisa eu faço certo, né, e faço de coração. Então eu aprendi que você não faz um curso de fim de semana para se tornar tarólogo. Você tem que ter a técnica, você tem que dominar a técnica, você tem que compreender como é lidar com o ser humano sem querer se aproveitar. Porque existe uma lei que rege a espiritualidade chamada lei do retorno. E que, para a vida, né, aquilo que você faz volta para você. Eu acredito. Então, a gente tem que ter, né, discernimento. O dom é o discernimento e a sabedoria que você precisa ter. E esse trabalho te levou a patamares inimagináveis, né? Você faz programa na web, participou de muitos programas de televisão, de rádio, sempre marca presença em feiras esotéricas. Você imaginou que o seu dom, o seu trabalho tão especial te levaria a esses patamares? Não. Quando comecei o meu trabalho como uma profissional que saiu do mercado de trabalho na qual eu trabalhava, mas que eu tinha o trabalho místico em paralelo, mas quando eu me dediquei somente a este trabalho, eu quis me dedicar às pessoas através daquilo que eu estava adquirindo como conhecimento. Então, ajudar mesmo. E, óbvio, como sendo profissão, fazer um trabalho honesto, como eu fazia em qualquer outra profissão que eu tive. Então, eu comecei a estudar,
compreender, conhecer pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer pessoas interessantes, trocar muitas informações. Então, eu acho que, acima de tudo, eu pude fazer boas amizades que me levaram a tudo isto. Então, as portas foram se abrindo de uma forma muito tranquila. Quando eu fui fazer rádio pela primeira vez, eu fazia uma rádio pirata, uma rádio não oficial, e eu fazia 2 horas de programa, pensa nisso todos os dias. Foi uma experiência que um amigo meu quis me dar esse programa, e eu fiz, e chorei quando a rádio foi, ela não pôde mais operar, né, porque denunciaram, enfim, depois eu comecei a participar de outras rádios que eram oficiais. Quando eu fui para a TV, para a Rede Brasil, ela tinha uma das suas sedes em São Caetano do Sul, e eu fui convidada pela Beth Frati, que era do Nirvana, que eu trabalhei 15 anos na Nirvana Livraria, lá em São Caetano do Sul, né, com muita honra, que foi a primeira porta que me abriu quando eu comecei a trabalhar como profissional, de fato, terapeuta holística. E a Beth Frati foi minha madrinha na TV. E eu tive, assim, nunca tinha feito, porque eu era muito tímida para falar em público, não gostava de falar em público, né? E eu me dei, assim, me dei tão bem, de alguma forma, que me chamaram para ir para a Rede Brasil, e aí eu fiz 14 anos com a Nani Venâncio, né? Na Rede Brasil, de televisão, e participei de muitos outros programas, e assim, de pessoas que me conheceram na Nani, que me conheciam no mercado, do programa Enigmas, que eu apresento com a Cris de Pascoal, hoje pela web, pelo canal do YouTube, e aí foi, né? E os Paranormais veio justamente da minha assessora, no caso, ela trabalhava com a gente na TV Mundi, com o programa Enigmas, e ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa, vou indicar, e eu conheci a Dani nas Mulheres, com a Kátia Fonseca, e aí foi muito engraçado, porque uma coisa levou a outra, aí você encontra, a televisão é desse tamanho, né, você que é jornalista sabe disso, é um mercado que é bem assim, e fui conhecendo produtoras incríveis, pessoas incríveis que iam me apresentando para outros canais, outros meios. Então, eu sinto que a espiritualidade me conduziu até onde eu estou hoje. E hoje eu estou numa cidade, em Minas Gerais, vivendo de uma forma que, para mim, é qualidade de vida, né? Porque eu não sei o que é trânsito, não sei o que é semáforo, Preciso me mudar. não sei o que é assalto, não sei o que é violência urbana, não sei o que é um monte de coisa. Que Eu vou delícia. para São Paulo? Vou, mas São Tomé das Letras me trouxe simplicidade, e não significa que eu estou menos, significa que eu estou mais, porque é um privilégio para mim hoje viver em paz. Você organiza alguns grupos, são grupos solidários, tá, gente? Ela faz grupos aí de orações maravilhosos, com afirmações também, vibracionais, inclusive dão testemunhos, né, das orações, esses encontros virtuais que você faz, que inclusive eu participo também, e são Verdade, maravilhosos. Conta um verdade. Eu pouquinho aí. tenho várias vibrações solidárias. Eu tenho do Arcanjo Miguel, que você conhece, eu tenho o Orixá Reiki, eu tenho, assim, eu vou captando a energia daquele mês e aí eu faço uma agenda nesse sentido. E eu tenho um trabalho que é muito sólido, que eu faço há muitos anos, que é a Trezena de Santa Sara Kali, que é no mês de maio. Então, este é um dos que eu tenho muitos depoimentos. Eu faço todo mês um ritual mágico de limpeza energética, a preço acessível e solidário. Então, eu tenho trabalhos para as pessoas que não têm como pagar, eu tenho com valores que são super baixos, solidário mesmo, e os atendimentos aí para aqueles que realmente buscam o meu trabalho,
que não é caro, e é justo, e aí a pessoa vem e faz a sua consulta. Aí vai depender muito das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que oferecer para o público várias coisas, né? Várias energias. Eu trabalho com diversas egrégoras, e eu tenho vários depoimentos, é muito gostoso, nas consultas também. Então, eu acho que super vale a pena, né, a gente investir às vezes, seja o valor que for, mas desde que você sinta confiança naquele profissional. Às vezes, quando uma pessoa me conhece, ela fala assim, ela não pergunta o que eu faço ou quem eu sou, a pessoa pergunta quanto que é a minha consulta. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, esse valor eu não tenho como pagar, então eu não vou negociar, esse é o meu trabalho, mas eu quero que a pessoa saiba quem eu sou e no momento que ela puder, ela possa me contratar. Então, é muito importante a pessoa, quando ela vai para uma consulta, quando ela vai para um tratamento, ela tem que saber quem é aquele profissional. Essa é a dica que eu dou para qualquer pessoa. A Até pessoa para pode ela não ter passar confiança comigo. no que ela está fazendo, né? E se concentrar e saber que aquilo vai dar certo. Que ela não está falando com uma pessoa qualquer, uma pessoa qualificada para aquilo, né? Exatamente. As pessoas, elas precisam compreender que tem muita gente no mercado hoje aproveitando esta fatia de fraqueza, né, de tristeza, de pessoas que muitas vezes estão na carência, com problemas reais, mas que utilizam desta fraqueza para tirar dinheiro da pessoa. A gente conhece isso em qualquer profissão, e isso não é ser uma pessoa justa com a espiritualidade. Volto a dizer, existe uma lei que prevalece no universo, que é ação e reação. Uma pessoa que está passando por um problema muito sério, e você sente que aquilo é espiritual, ela te busca para saber como sair daquela situação toda, você ajuda, acaba pegando aquela carga, aquele fardo, aquilo que era para a pessoa passar, acaba passando para você. Acontece isso, e qual que é a preparação que a pessoa tem que ter para ela segurar a bronca mesmo, para isso não acontecer com ela? Isso é uma coisa que um curso de fim de semana não te ensina. O que te ensina é a vida e a prática, né? Eu posso te comentar uma coisa, sabe, Débora? Eu me sinto uma pessoa muito protegida por Deus. Todos os dias eu faço oração, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho a minha forma de lidar com o dia a dia. Quando uma pessoa me procura, eu não vou resolver o problema dela, eu vou resolver e orientar esta pessoa para que ela resolva. Então, nós faremos um trabalho em conjunto. Eu farei a minha parte e a pessoa fará a parte dela. Eu não vou resolver para ela, porque se o problema é dela, é ela quem tem que resolver. Mas se ela não sabe, ela me procura, eu tenho ferramentas que eu posso ajudá-la. A partir do momento que eu não interfiro no livre-arbítrio desta pessoa e eu mostro os caminhos que ela pode, né, solucionar, eu estou ao lado dela, eu não tomo posse do problema dela. Essa é a diferença da maturidade espiritual que a gente alcança quando a gente lida com muitas coisas. No início eu queria ajudar realmente desta forma, fazendo pelo outro. Mas eu compreendi, através dos meus amparadores, né, eu tenho amparadores de luz, graças a Deus, maravilhosos, que me ensinaram que aquele problema, se é dado para aquele indivíduo, é ele quem tem que resolver. E que eu serei uma condutora, uma placa indicatória, eu serei aquela que estará ao lado dela ajudando. Mas nós faremos um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. Eu, os meus, ela e os dela. É importante saber. Então, tudo é espiritual, né? A gente não entra no confronto. Eu nunca confrontei ninguém. E olha que eu já quebrei muita demanda, eu já quebrei muita amarração, eu já fiz trabalhos maravilhosos, com muita tranquilidade, que ninguém sabia o que estava acontecendo na contraparte espiritual. Então, você tem que ter respeito pela pessoa, respeito pelos seres
que estão ali trabalhando contra aquela pessoa. E ainda assim você tem que ter compaixão e respeito. Tem que ter sim, né? Todos nós estamos aqui evoluindo e aprendendo. Você falou sobre amarração e a gente costuma ver muito na rua, nos posts, né? É, Passe a amarração para o amor, eu trago a pessoa em 24 horas. Isso existe realmente? É enganação, não é, Kátia? então, isso existe. Existem quem faça, esse trabalho, ele existe sim. É perigosíssimo, porque você está interferindo na vontade, o desejo e a evolução do outro ser. Porque quem amarra alguém, ele está possuído de qualquer coisa, menos amor. Né? Não venha me dizer que você quer amarrar alguém por amor, porque o amor, ele cresce em liberdade e ele se expande nesta liberdade. Então, ninguém amarra ninguém, ninguém amarra sentimento, nada. Então, você está amarrando sim. Desculpa dizer a palavra, você está amarrando o rabo com quem não deve, porque quem vai pagar ali na frente é você. Já pensou se um dia você acorda, você olha para aquele ser e você descobre que não é aquela pessoa que você queria para você, porque você se apaixonou por outro, e E você acontece se muito. amarrou energeticamente com essa pessoa? Gente, por amor, né? Eu faço vários tipos de trabalhos onde você realmente tem que dissolver esses bloqueios, essas amarrações, porque a pessoa que ela passa pelo processo da amarração, né, a vítima, vamos dizer assim, que fica mais fácil para entender, ela entra num processo que ela parece um boneco, ela fica autônoma, assim, ligada como um robozinho. Então, ela recebe comandos, a espiritualidade nociva, né, o astral inferior, os magos negros que atuam e adoram atuar nesse trabalho, porque está envolvido os sentimentos baixos, né, porque você não pode falar que é amor. Então, é possessão, é dominação, é ciúme, é apego, carência, tudo que existe de negativo, esses seres atuam. Então, isso é um alimento para eles, né? Então, aquele relacionamento, ele passa a ter um vampirismo em cima do casal. E aí a gente atrai seres que a gente não vai ficar aqui nomeando, né? Porque eu não estou dando nenhum tipo de aula, assim, somente informações. Começa a sediar e aquela relação não vai dar certo. Tem um filme que retrata muito isso, que eu assisti esses tempos atrás. Você que está assistindo aí também fica ligado, Feitiço das Trevas. Ele relata exatamente isso que a gente está falando. Porque esta pessoa, se você quer que ela fique sob seu domínio, você vai ter que sustentar isto. E não é um trabalho barato, né? E muitas pessoas que colocam no poste, pode até fazer, mas existem muitas pessoas que colocam no poste e não faz nada, só tira o dinheiro. Eu já ouvi histórias engraçadíssimas, né? Eu vou fazer um trabalho de amarração para você, mas eu preciso de uma panela nova para poder fazer a comida do santo lá que vai pôr na amarração. Eu preciso de um tapete que eu preciso deitar, não sei o quê. Olha, já ouvi. E eu falo assim, mas como que as pessoas se colocam nessa situação? É até engraçado, né? Porque você vê o estado de fragilidade, de inocência daquele ser que vai comprar a panela, que vai comprar o tapete, vai comprar o que pedirem, porque ela está tão desesperada em ter o que ela acha que é o amor da vida dela, que não é. Né? Nós passamos pela vida para ter vários amores. Um único amor não valeria a pena. Nós temos um amor que é maior, mas nós viemos para conhecer muitas pessoas, não rotatividade. Nós estamos dizendo formas de amor, de amizade, família, homem, mulher. Então a gente precisa se permitir amar e não se amarrar com ninguém. Eu já tive casos assim terríveis, terríveis, triste demais. E você tem uma vida muito corrida, agitada, sempre ministrando cursos, atendimentos, palestras e, enfim, feiras, né, que você participa, programa também que você tem. E como que fica a sua família numa situação dessa?
Porque como que é cuidar da família, ainda correr atrás de todos os seus trabalhos? Você tem uma loja maravilhosa também em São Tomé das Letras. Gente, quem estiver por ali, não deixe de conhecer. Ela vai passar os contatos dela aqui no final desse papo. E aí vocês tomem nota aí, que é fantástico. Como que você administra tudo isso, Kátia? Então, a família, ela tem que conhecer o teu processo, né? Eu, eu vivi em São Paulo toda a minha vida, eu volto a São Paulo porque eu tenho meus pais, eu tenho meus familiares, tenho pessoas importantes e tenho também o meu trabalho em São Paulo. Então, hoje, eu faço uma adequação do meu tempo. Se você me perguntar, Kátia, como que aconteceu São Tomé? Nem eu sei. Simplesmente a montanha me acolheu de forma mágica, né? E hoje eu estou aqui. Então, hoje aqui eu fico em casa, a maior parte do tempo eu fico sozinha, eu tenho uma casa que é bem tranquila, bem protegida. Eu tenho ocasionalmente uma pessoa que faz parte da minha vida e que vem para cá. A minha família continua em São Paulo, mas a gente está conversando, graças a Deus, a gente tem hoje, né, os celulares, tudo, a gente pode estar com as pessoas, e todos vibram pela minha vitória, porque todo fim de semana passa, quando dá segunda-feira, eu estou conversando com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com as minhas tias, com amigos, como é que foi, como estão as vendas, tomara que você venda bem. Então, todo mundo torce pela minha felicidade. E isso é muito bom, né? O que você faz quando você não está atendendo? Você é ligada em filmes, teatro? Eu agradeço, né? Porque aqui eu tenho a natureza. Então, eu gosto muito de andar aqui na cidade, de sentir esse contato com a natureza. Eu amo viajar, faz um tempinho que eu não viajo, mas eu amo pegar a estrada. Eu amo ir para bons restaurantes, ouvir boa música, que ultimamente está raro. Eu gosto de, nos meus tempos, que eu posso relaxar, ouvir minhas orações, ouvir lei da atração, as músicas que elevam, né, os meus padrões vibratórios. Eu tento desligar de qualquer coisa que esteja falando de coisas negativas. Claro que eu sou uma pessoa que eu busco a informação, porque eu necessito disso até pelo meu trabalho. E adoro Netflix. Eu também. Adoro séries, documentários, filmes que elevam, adoro comédia romântica, animações, amo teatro quando eu estou em São Paulo. Agora a gente vai começar novamente, né? Até que enfim, as coisas estão assim se abrindo mais, graças a Deus, né? Eventos, eu gosto de ir para casa de amigos, bater papo, pessoas que falam minha língua. Amo tudo isso. Quais são as previsões para esse ano de 2022, Kátia? Eu fiz algumas. Eu acredito que nós estamos num ano de muitas definições, politicamente falando, financeiramente falando. Nós passaremos por muitos problemas nesse sentido, porque a ordem das coisas não é a ordem da mentira, mas a ordem da transparência. E isso não existe aqui no nosso país ainda. Para ajudar, nós teremos uma Copa. Nossa, é aquele ano maravilhoso, né? Aí as pessoas começam a perguntar para você quando que as coisas engrenam. Não vão engrenar. É um ano truncado, um ano de política, ele é aquele ano que joga tudo embaixo do tapete para resolver depois, né? Então, realmente, a gente sabe que a gente vai pagar um preço muito caro por tudo isso, principalmente pelo que está acontecendo hoje, como que eu não gosto de dizer, esses conflitos que estão ocorrendo, né? Aí, e que todos nós vamos sentir o reflexo disso rapidamente. Então, é um ano difícil, é um ano que nós precisamos honrar os nossos compromissos,
O dinheiro que entrar, guarde, não é um ano para gastar, é um ano para economizar, é um ano que nós precisamos ter palavra e também usar a nossa inteligência. É um ano para se espiritualizar, porque nós precisamos realmente voltar para um estado onde, durante 2 anos e meio, nós ficamos ouvindo quase todos os dias sobre morte, isso ficou banal e não é banal, a perda de alguém. Então, nós precisamos ter empatia, ter fraternismo, ter amor pelo próximo, porque nós perdemos esse sentido. Né? A pandemia, ela trouxe o perder dos sentidos. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia que ela sempre existiu, ela só está pior, que é da maldade. Sim. E do oportunismo. E isso não tem remédio nem vacina. A única coisa que combate isso é o amor, a sua retidão, suas virtudes e a sua honra. Que são palavras que não estão muito na moda, as pessoas falam, mas não praticam. Então, eu aconselho praticar, né? Porque estas pessoas conseguirão ter um ano mais favorável. Porque está muito desfavorável muitas questões. Porque o Brasil já vinha de um processo muito ruim, politicamente falando, ele se tornou o que está hoje, não estou aqui defendendo ninguém, nem falando mal de político, porque político, para mim, não é celebridade. Ele não faz mais do que a obrigação de fazer algo pela gente, não fazem. Claro, né? claro. Mas eu acredito que o Brasil não ia consertar em 4 anos, não consertou, não irá consertar em mais 4. Nós temos muitos problemas. E o mais incrível é que o nosso país, ele é autossustentável. Ele não precisa do que ele está passando. Só que ele é mal administrado. Sempre, sempre. Entra um político, entra outro e as pessoas ficam brigando entre si, achando que alguém vai salvar a gente numa situação e na verdade, a gente sabe que não é. O político não salva ninguém. Ele é um empregado do povo. São nossos impostos que pagam o salário dele. Então, gente, para de defender político, sabe? Político está lá para cumprir a obrigação dele, é um trabalho que ele faz mal feito. Então, a gente realmente precisa, este ano, entender que aquilo é uma urna, não é um lugar que você vai para despejar sua revolta. Ter consciência política, ser uma pessoa ajustada, é necessário hoje, porque no tempo que nós estamos, eu não sei quem faria alguma coisa pelo país, não sei. As pessoas me falam, quem vai ganhar as eleições? Ainda não sei. Eu vou repetir para você o que eu falei no meu programa, que eu fiz as previsões no Enigmas. Eu disse assim, quem for aliado do Centrão ganha, mas a gente sabe que é sacanagem. É pura politicagem, corrupção envolvida. O Brasil, ele tem a corrupção porque nós somos corruptos, nós temos a corrupção inerente desde o descobrimento, né? Então, os povos primórdios, tudo passou por uma corrupção. Então, é cultural, não tem como tirar a corrupção do brasileiro. Então, não é o político, somos nós. Aqui teria que então, a gente precisa tirar isso. E começar novamente o Brasil, porque não tem... Não, nós teríamos que ter um despertar e perceber que a lei da vantagem e a corrupção não te leva a caminho nenhum, porque é ilusão das pessoas que o poder faz de você uma pessoa melhor do que qualquer outra pessoa. Nós não podemos basear princípios divinos com poder e dinheiro. Porque nós estamos numa iminência de guerra. Eu acredito que haverá um recuo, né, com muitas perdas ainda. Já perderam, né? Eu parei de olhar a quantidade de mortes, feridos, territórios ocupados que não têm mais nem residência, de desabrigados. Eu parei de olhar para isto.
mas eu resolvi fazer aquilo que eu posso, é orar. Orar pelo planeta, orar por esse ser que, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Ele deve estar com o obsessor do Hitler, sei lá eu quem é que se aproximou desse louco, Tem que ser a né? mesma Desculpa. coisa. Alguém, ai, bati até a cabeça, olha. Alguém aí se aproximou desse homem para falar assim, não, agora nós vamos mexer, né? O povo não teve muito, a pandemia aqui na Rússia não foi só isso, tem que ser pior. Gente, falta consciência. A gente fala assim, é que a coisa é tão insana que você não consegue pensar como um louco. Eu não penso, né? Eu não penso como uma pessoa desta, sabe? Ele não tem amor a nada. Você olha, ele tem um olhar ruim de maldade, né? Pelos Então olhos, a essa gente conhece as pessoas. é impressionante, né? Porque a gente aqui está fazendo uma leitura energética dele, do Putin. Você percebe que ele é uma pessoa sem escrúpulos, sabe? Passar por cima, você vê aquelas pessoas que não têm nada, é triste demais. Vamos orar. Eu falo assim, vamos mandar muito amor, muita energia boa, vamos operar o bom senso, vamos emanar muitas vibrações para lá, porque estão precisando, né? Estão longe, mas existe um padrão, é planeta Terra. Aquele irmão reflete a dor dele em mim. Não é porque a gasolina vai ficar mais cara, o alimento vai ficar mais caro, não. Aquele irmão que está passando necessidade, se eu tenho empatia, eu sofro por ele. Eu quero te agradecer demais por esse papo maravilhoso, pelas dicas que você passou também. Gostaria que você deixasse seus contatos, até para as pessoas te procurarem para realizar esses cursos tão importantes. Antes de passar meu contato, eu quero agradecer a você, agradecer a todos que estão aí junto contigo. Obrigada. Gratidão imensa pela oportunidade. Se você quer me encontrar, eu estou nas redes sociais, como Kátia de Gaia, e também pelo WhatsApp, que é o meu número é o 11 991 185320. É só você entrar em contato, será um prazer poder te orientar, poder te ajudar, que você seja meu aluno, enfim, não importa. Mas dê um oi, né? É muito bacana. Kátia, muito obrigada. E você que assistiu esse vídeo, se quiser entrar em contato com a Kátia, você vai ser muito bem-vindo, você vai aprender muito, você já deu para perceber, ela tem muita história para contar e tem muitos ensinamentos, muita coisa bacana, gente, uma infinidade, vocês não têm noção. Confiram os próximos vídeos, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!